Olá pessoal, Pai do Senhor. Veja bem, nós estamos na sala teológica. Quero só frisar uma coisa para os irmãos. Existia uma lei no livro de Esdras e de Neemias que dizia, foi decretada pelo rei, né, que quando houvesse uma blasfêmia ou algum ataque contra o templo do Senhor, a casa do Senhor, aquela pessoa que morresse, né, que fosse condenada, vou ler aqui para vocês, Esdras 6, só para vocês entenderem por que é que Jesus ele diz isto, essa frase na cruz. Vai lá, diz aí, que é a frase que Jesus disse na cruz. De voz alta. A parte que ele diz filho e pai. Vendo Jesus a sua mãe junto a ela, o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. O discípulo a tomou para a sua casa, no caso, para a casa dele. Como é que a gente entende isso daí? Tem pontos na Bíblia que a gente precisa ficar ligado, mas a gente passa desapercebido, né? Para chegar a esse ponto aí de Jesus fazer ele receber ela como sua mãe e ela receber ele como seu filho. Ele estava unindo eles dois para que dali por diante eles ficassem juntos. Por quê? Primeiro ponto, Jesus era o primogênito? Era. Mas Jesus tinha outros irmãos? Tinha. Por que Maria não voltou para ficar com os irmãos de Jesus na sua casa? Porque existia um decreto que está em Esdras 6 e 11, que diz assim, também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto, um madeiro se arrancará da sua casa e levantando o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para o mudarem e para destruírem esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dário, dei o decreto que está escuro aqui, é por isso que eu estou com dificuldade de ler, tá bom? Aí, eu, Dário, dei o decreto apressuradamente se execute. Apressuradamente se execute. Então, o rei Dário, ele fez esse decreto que qualquer pessoa que se levantasse contra o templo do Senhor em Jerusalém fosse morto, e da sua casa fosse tirado o madeiro que sustenta a casa em cima, escuta bem, sustenta a casa em cima, e demolisse a sua casa e fizesse um monturo, e aquele madeiro serviria para o crucificar. A gente não sabia disso. Então, a madeira que Jesus foi crucificado foi a madeira da sua casa, da casa da sua mãe, da sua casa. E a casa dele foi feita um monturo, isso é o que está por trás da letra, que a gente não sabe. Então, da sua casa foi feito um monturo, tiraram a madeira, e aquela madeira que ele foi crucificado foi a madeira da própria casa dele. Vê bem. Por quê? Porque Jesus, ele não fez isso, mas segundo a lei dele lá, que não acreditava em Jesus como sendo Messias, escuta bem, ele não acreditava em Jesus como sendo Messias, e alguns até acreditavam, mas não queriam aceitar. Então essas pessoas o condenaram por haver ele dito que derribaria aquele templo e em 3 dias o reino ficaria. Então pegaram isso como argumento e disseram que era blasfêmia, que ele iria derrubar o templo. Então usaram isso como acusação e levaram ele ao Sinédrio. E o Sinédrio já estava com toda organizado para realmente tirar ele de cena,
Aí condenaram ele à morte. Certo? Então, quando Jesus na cruz diz isso para João e diz isso para Maria, o que é que Jesus está dizendo? O que é que Jesus está dizendo ali? Minha mãe não tem mais casa. E João é o único amigo que eu tenho nesse momento que foi fiel até a minha morte, está aqui comigo. Então, filha, ou seja, mãe, eis aí o teu filho. Né? Filho, que é João, eis aí tua mãe. Entendeu? E aí, diz o texto que desde aquele momento, João a tomou para casa. Quer dizer, isso aí, João disse: Maria, você está desabrigada, mas agora a senhora é minha mãe e vai morar comigo. Vocês estão entendendo? Amém. Subentende também que nesse momento que ele diz, ela se torna nossa mãe também? Não. Maria, ela é mãe de Jesus. Ela não é mãe de mais ninguém. Entendeu? Maria é mãe de Jesus e não é mãe de mais ninguém. Agora, o que a gente precisa entender é que Maria foi mãe porque ela cedeu. Ela foi pedido a ela a oportunidade, como mulher, ser humano, de emprestar, de ceder o seu útero, sem precisar se relacionar sexualmente, para que o Espírito Santo gerasse dentro dela, tá, um corpo, para que nesse corpo o Espírito de Deus e o próprio Jesus Cristo, a palavra, o verbo, pudesse vir e habitar dentro dele. Então ali, Jesus foi feito, foi formado ali dentro, tá? Cresceu como ser humano, porque Jesus poderia ter aparecido, o Filho de Deus poderia ter aparecido, pronto, aparecia, como uma criança que chamasse a atenção de todo mundo, uma criança cheia de poder, ia crescendo e ninguém conseguia vencer ele. Ele poderia aparecer de várias maneiras, mas Jesus tinha que vir por meios humanos, meios naturais, humanos, para que ele pudesse vencer o pecado como ser humano, sentir tudo que o ser humano sente, para poder vencer o pecado, triunfar por nós, sendo homem, e poder nos justificar, dizendo assim: ó, não vai ter um pecado que eu não tenha sofrido por ele. Qual foi o pecado dele aí? Aí não, o pecado de Ava foi o quê? Pronto, paguei esse preço aí. Qual foi o pecado dele? Pronto, eu paguei esse preço aí. Não existe um pecado que ele não tenha pago, porque o sangue dele era santo, e o sangue santo derramado, ele cobria todo o pecado. E sendo o sangue de Jesus e Maria, entendeu? Aí é por isso que ele diz: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tá? Então entende bem. Ei, nunca critiquem Maria. Ei, Sil, Maria é digna do nosso respeito. Ela foi uma mulher santa da sua época. O que quer dizer santa? Separada. Separada. E pura, porque até a concepção, ela não podia ter nenhum pecado para... Não, pecado ela tinha, porque a gente já nasce em pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que quando a gente conhece a Cristo, a gente se santifica, se separa do pecado. Não deixa de pecar, mas se separa do pecado. É por isso que nós somos pecadores remidos. Por que remidos? Porque nós pecamos, mas já tivemos o nosso pecado pago lá na cruz do Calvário. Entende? Está entendendo? Então Maria era pecadora? Era ser humano. Todos pecaram. Ela está incluída no meio de todos ou não? Sim. Ela é ser humano ou não? Ela nasceu de homem e mulher ou não? Sim. Entendeu? Todos pecaram. Salmo 90, se me falha a memória, eu quero 90 ou 18, me falha a memória. Disse: Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. Um justo. Não existe um justo na terra. Vê bem. Agora, o que é que nos justifica? Muitas vezes, a obra e a fé. A obra nos justifica no Antigo Testamento. E a fé nos justifica no Novo Testamento. Mas a obra se junta com a fé. E a fé com as obras. Por isso que Tiago diz que a fé sem as obras é morta. E as obras sem a fé é morta também. Então Maria, a Igreja Católica dói se eu ouvir dizer isso. Maria foi uma pecadora? Foi. Agora eles entendem que
que ela foi uma pecadora como uma promíscua, uma prostituta, uma pessoa qualquer. Não, não foi isso. Um ser humano. Não, um ser humano. Foi um ser humano, entendeu? Porque lá no Salmo 100, tu achou aí o... Diz assim: desviaram-se todos, juntamente se fizeram É o inimigos. Salmo o quê? 14:3. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não há quem faça o bem, não há sequer um, né? Em alguém, isso nessa tradução. Em outra tradução diz assim, não há um justo. Em outra tradução. Depois ele vai ler para você. Se fala em Romanos. Romanos 3, 10 e 10, que diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Pronto, isso aí. Ele traduz o Antigo Testamento. É Paulo falando isso aí. Quer falar, Sérgio? É verdade que a Maria e outras mulheres ali com a mesma assim, qualidade de Maria. Isso, a mesma qualidade de Maria no tempo dela. Só que Jesus tinha que vir da linhagem de Davi. Entendeu? Então, por ter outras mulheres semelhantes a ela, não podiam receber o mesmo privilégio que ela nesse sentido. Por quê? Ela era a única que estava dentro do currículo bíblico da linhagem de Davi. Então tem que vir de lá. Jesus vem passando por aquela menina, a prostituta com o nome Raabe. Jesus passa por Betseba, vem de Davi, vem-se embora, purificando esse povo todo, purificando, até chegar em Maria, uma jovem, virgem, santa, que quer dizer separada do pecado, que não vivia envolvida, temente a Deus, obediente, tá? E aí é quando Deus olha naquela comunidade e vê quem? Muitas mulheres, mas só ela está dentro do currículo bíblico. Ela vai lá de onde? Fala com ela. E ela já tinha o quê? O ensinamento. Porque diz no livro de Isaías que uma virgem conceberá e dará à luz a um quê? Salvador. Estava escrito na palavra. A idade de Maria para professor A idade exata agora eu não me lembro, mas ela já tinha idade para isso. Deus ia pegar uma jovem que não estivesse preparada. Ele esperou o tempo para. Depois a gente traz a idade dela. Tem aí a idade de Maria, mas a gente traz isso aí daqui a pouco. Então o que acontece? Isaías 7 e 14. Então, uma virgem conceberá e dará à luz a um Salvador. Então, quando as mulheres se casavam lá naquele local, era costume elas ficarem 1 ano afastadas do marido. Sil, ficar quantos anos? 1 ano. Afastada do seu esposo, né? Você ficava distante delas. Porque todas elas desejariam conceber esse tal aí. Entendeu? Então, depois de 1 ano é que ela ia ter aquele processo todo do casamento e tal, das núpcias e mais. Então, ela ficava 1 ano separada, porque havia uma tradição que dizia que ela poderia conceber e dar luz Salvador. Tá? Então, voltando para o assunto inicial, vocês entenderam por que é que Jesus diz para Maria: eis aí teu filho, eis aí a tua mãe? É porque estava se cumprindo nele um decreto que foi decretado pelo rei Dário, tá? Que diz que qualquer pessoa que se levantasse contra o templo de Jerusalém seria condenado à morte, sua casa seria feita um monturo e a linha que sustentava a sua casa serviria como instrumento de crucificação para o mesmo. Vocês entenderam? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Está aí na Bíblia. Está aí na Bíblia. Então, era selo de Dário, e os homens usaram isso aí como argumento para crucificar Jesus. Hoje sim? A idade de uma mulher. Sim. Eu já fui em 3 sites diferentes. Nos 3 sites está dizendo que ela teve entre 14 e 16, que na cultura judaica é jeito maior, entre 14, quando é 14 já é maior. Já. Aí ela teve o Jesus entre 14 e 16 anos. O povo teve isso pelos apócrifos, pelos livros apócrifos, que são os únicos livros que datam alguma coisa sobre Maria. Sobre a data dela, sobre a data do os livros apócrifos. Veja bem, isso aí é o livro apócrifo que você está vendo aí, não é isso? Eu estou num site que é protestante, mas sendo que todo
livros apócrifos Isso, como pra indicadores dessa data. Isso, Não é isso? porque não sabe na Bíblia protestante normal. Isso. Então a gente não pode dizer a data exata, ainda que os livros apócrifos indiquem Maria como sendo mãe com 14 a 15 anos. Mas a gente não pode confirmar isso daí. A gente não pode confirmar isso aí. Tá? É preciso que a gente vá entrar na cultura mais profunda para saber qual era realmente a data exata de se engravidar lá na cultura judaica daquela época. Tá? Aí vai poder confirmar se isso é verdade ou não. Mas como está nos livros apócrifos, nós temos apenas isso aí como livro histórico. Os livros apócrifos da Bíblia Católica, eles não são, assim, de certa forma, condenáveis. Não. Eles servem como argumentos históricos, certo? Só não servem como argumentos inspirados, tá? Eu não posso usar ele como um livro inspirado, que foi Deus que mandou escrever aquilo, como os outros 66 livros que a gente tem. Os outros 7 livros a mais que tem na Bíblia Católica, eles não são inspirados, ou seja, não foi Deus que inspirou o homem para escrever. Ali são histórias, e tem alguns assuntos que são até ficção, que a gente vê que é como ficção, certo, pessoal? Estão entendendo? Amém. Estão entendendo? Sim. E a passagem de Enoque? Ele fala de história de Enoque, mas a nossa Bíblia fala de Enoque, que ele foi um homem que andou com Deus, lá em Gênesis. Você vê em Gênesis, tem lá a história de Enoque. Andou com Deus e não se pôde mais ver, porque Deus o tomou para si. Entendeu? Mas também não podemos comparar. Maria foi mãe aos 15 a 14 anos. Não foi de hoje. Não existe uma diferença não daquela data para a data de hoje, não. Em termos de dias, em termos de meses, não. Porque o ano contado antes era diferente, né? Não era como se conta hoje em dia. Aí não tem como saber que foi a data exata. Porque hoje em dia ele tem 365 dias. Naquele tempo já não tinha o 365, até porque o 365 foi depois de um padre que colocou isso por conta das festividades católicas de uma igreja. Por isso que hoje em dia tem o 365. Mas ninguém sabe se foi realmente 365 dias que o ano era contado por 365 Então, dias. o que vocês querem falar? Depois que vocês estão querendo chegar no seguinte. No que vocês estão querendo, aonde vocês estão querendo chegar, se for dessa maneira, Maria não teria 16 anos, e sim 32. Porque vocês estão querendo chegar ao ponto em que o dia naquele tempo é diferente do dia de hoje. Por exemplo, nos tempos bíblicos, para os judeus, o dia terminava de 6 horas da tarde, hoje. Já era um novo dia. 6 e 1 já era um novo dia. Tá? No nosso calendário, o dia vai até meia-noite. Certo? Então, o que é 300 dias lá, para a gente é 150. É mais ou menos aí que vocês querem chegar lá. Mas a idade de Maria justamente é isso aí mesmo. Essa data é mais ou menos aí mesmo. Entendeu? Agora o que a gente não pode entender, porque na cultura hebraica, uma criança com 15 anos, um menino, um homem com 15 anos, ele se responsabiliza pela sua área espiritual já. Ele já é responsável já. Por isso que ele tem que prestar sacrifício, já tem que se apresentar e ler a Torá já, como sábio. Entendeu? Sim? O que eu soube assim é entre 14 e 16 anos, pelo fato dela não ter menstruado ainda. Porque se ela tivesse tido a menstruação, ela não ia permanecer no tempo, naquela concepção de cura. Estou entendendo. Pronto. A justiça dele tem até lógica. Seguindo-se a lógica de que a mulher, quando ela estava menstruando, ela era impura, entendeu? Pode ter a ver. Eu não posso afirmar, mas pode ter a ver. Porque Maria ela era completamente nova, zerada, para poder gerar o Criador. Entendeu? Então pode ser que ela ainda não tenha chegado ainda no ponto da menstruação, ou digamos quando ela estivesse no ponto antes disso acontecer, chegasse. O Senhor, entendeu? Pode acontecer isso daí, tá? Na lei judaica, eles não permitiam que a mulher, entendeu? Então tem todos. Agora isso são pontos que nós temos que
Está entendendo? Estudar, para poder tirar dúvida, serve como nível de conhecimento. Nós estamos numa escola teológica aqui. Estamos aprendendo a separar nível de conhecimento. O que você tem dúvida, você vai buscar mais. Vai buscar mais, vai pesquisar. Certo? Porque quando chegar a hora de você pregar, você ministrar, você vai poder trazer uma introdução, entendeu? Mais completa. Tá? Então a gente entende que por exemplo, vai estar falando de Maria. Por exemplo, depois que Maria teve Jesus, ela teve Jesus. Depois que a mulher tem Jesus, ela ainda é virgem? Sim. Ela fica virgem? Maria, sim. Não, uma mulher depois de ter um filho, não tem mais. Ela pode engravidar sem relação. Virgem, ficar grávida virgem, sem ter relação, ficar grávida virgem, mas na hora dela ter um filho, vai ser rompido o ímã dela. Tá? E aí ela já não é mais virgem. Houve um sangramento, houve um rompimento. Agora eu te pergunto, Maria voltou para José sem estar virgem? Claro que não. Deus não ia fazer isso com o homem. Tá? Foi ele que fez o corpo, foi ele que criou a mulher. Ele sabe de tudo e foi o Espírito Santo que gerou. Então ela teve Jesus? Teve. Mas quando ela teve Jesus, saiu, tudo voltou ao normal. A Bíblia diz isso? Não. Mas isso é lógico. Tu está entendendo? Isso é lógico. Porque senão daria ênfase para alguém dizer aí, Deus traiu José, José é corno, ia dizer, mas na linguagem humana. Tá? Entendesse? Ó, isso é lógico. Maria tornou ao normal. Tá? E dali por diante, ó, ele fica tudo isso, porque vai ter os gaiados para dizer isso. Entendeu? Vai ter. Você vai dizer, quem foi que fez o corpo? Quem foi que fez a mulher? Hã? E quando Deus quer? E olha quem gerou, foi quem? Quem gerou dela foi quem? Foi quem? E quem foi que fez a gente tudinho? A palavra veio e o Espírito Santo foi quem? Quando Deus, deu a vida ali tudinho. Toda vida é gerada pelo Espírito Santo. Quando Deus soprou na nariz do homem, ele estava passando o seu espírito, a sua partícula para o homem. Entende, pessoal? Então, é por aí que a gente vê como a sombra se estende, vai adiante. Mas tudo com respeito. Então, a gente está aprendendo aqui como respeitar Maria. Ela só não merece nossa adoração, porque Maria foi salva, Maria está no céu, está no paraíso e não tem nenhum contato até agora com o filho que ela teve na terra. Ela não tem nenhum contato com ele agora. Ela está em um lugar separado, chama-se paraíso. Maria ainda vai descer, a alma dela ainda vai descer, ainda vai lá onde ela foi enterrada, receber o novo corpo para subir. Tá? E lá ela não é mãe dele, porque Deus não tem mãe. Entende? Lá ela não é mãe dele, Deus não tem mãe. Porque antes que Abraão fosse, antes que Abraão existisse, eu sou. E outra coisa, eu sou. Ela não vai se lembrar que a gente chama ele meu filho. Está entendendo? Vai ter um momento que nós vamos se lembrar de tudo, mas vai ter um momento que tudo vai ser tirado da nossa mente, porque dali é tudo novo. Eis que tudo se fez novo. Entendeu? Então não haverá mais lembrança do passado. Então Deus tinha que vir por meios humanos para poder vencer o pecado, senão não ia valer. Tá? O diabo vai dizer, é muito fácil vencer o pecado como Deus, tá? Vira a gente, feito eleição. Então, não tinha argumento para Satanás, está ferrado, perdeu a batalha. Quer falar o quê? Ô pastor, antes de Maria, Jesus já queria. Jesus, Maria nasceu de Jesus. E depois Jesus nasceu por Maria. Jesus não nasceu de Maria. Jesus nasceu por Maria. É diferente. Entendeu? Entendeu? Ele veio e mergulhou no útero dela. E outra coisa, ele não veio de baixo, ser humano, relação humana, ele veio de cima. Ele mergulhou no útero dela. Ele não precisou dos meios carnais para ir até lutar com 800 milhões de óvulos para tentar chegar lá. Não, foi ele sozinho, foi só para ele. Ele veio de cima e mergulhou no útero dela. Já pronto, já estava pronto. E ali mergulhou. Já foi. São pontos que a gente precisa aprender para poder explicar. Alguém vai perguntar para tu, e aí, irmão? E aí, irmão?
deixar bem claro que ele é o filho de Deus e não de José. Entende? Tá? E pronto. A questão é essa. Alguma pergunta mais? Deu para entender? Está dando para entender alguma coisa? Então, Maria, respeite Maria. Maria é digna do nosso respeito. Tá? Um dia nós estaremos juntos. Poder agora ela nunca teve e nem vai ter. Todo o poder me foi dado no céu. Disse quem isso? Muito bem. Tá? E só há um entre Deus e o Pai, né? Que é Filho. No caso assim, ó, ele diz assim, né? Tem um texto que fica assim, que me faz memória aí, quando ele faz assim: tudo que perdides ao Pai, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Entende? Então a gente precisa ficar atento a esse ponto, que é para que a gente não possa falhar, passar vergonha. Você vai se encarregar de encostar na parede. E tem certa explicação que se você der, a pessoa vai ficar assim, ó. Vai ficar fora do ar o sistema. Fica fora do ar algum dia e tal, depois vai levantar e vai dizer, eu pensava, onde é a sua igreja mesmo? Você é para a igreja? Quem é o seu pastor? Vai ficar começando a entrar desse lado. Porque vai ver que você não é um bobão. Não é um crente só de nome. Você tem buscado, tem aprendido a palavra de Deus. Tá? Então aqui, eu não sei de tudo não, mas o que eu estou lendo ali, eu estou passando para vocês. Tá? Então, eu acho que está dando para entender alguma coisa nesse sentido. Não é isso, pessoal? Então, vamos trabalhar nesse ponto. Tem mais uma pergunta a fazer, eu queria respeito a Maria. Os irmãos de Jesus, ele teve os irmãos, foi? Relata o nome dele, não? Os irmãos de Jesus, que Maria teve depois. Relata o nome dele. Os irmãos de Jesus que Maria teve depois? Sim. Tem. Ali. Eu estava falando depois de Jesus, não é isso? Depois. Durante a Bíblia não relata, não. A Bíblia relata, ele é o primogênito, né? Você entender isso. Então a Bíblia fala sobre Judas, Tiago e outros mais, né? Tiago, José, Judas, Simão e 2 irmãs. Pronto, tá vendo aí? Pronto, isso é no tempo depois dele, ele é o primogênito, tá bom? Então, até aí está explicado. Judas é o traidor? Não, é outro Judas. Porque Judas e Jesus era um nome comum em Israel. Judas e Jesus era um nome comum em Israel. Muitas pessoas tinham o nome de Jesus e tinham o nome de Judas. Me diz uma coisa, Maria foi pelo José, depois que ela concebeu a Jesus, ela foi entregue a José e dali eles tiveram filho. Na minha concepção, filho de Deus com Maria Jesus. Os irmãos seriam irmão por parte de mãe, no caso, Isso. mas seria filho de Maria e José. Por isso que o filho de Deus é único. Isso. Então, eles classificam, por isso que não aparece tanto o nome dos irmãos de Deus, porque eles não são irmãos de Jesus, eles são filhos de Deus como Jesus. Isso é na minha concepção. Não, é porque no sentido bíblico, quando o Senhor vai pregar em Nazaré, ele diz assim, de onde lhe vem essa sabedoria? Lá no capítulo 6 de Marcos, não me faz memória, diz, de onde lhe vem essa sabedoria? Não estão conosco aqui suas irmãs e seus irmãos? Né? Aí ele diz ali o nome, aí não acreditavam nele porque ele foi criado em Nazaré, tinha aquela sabedoria e daí vai. Então, está ali. Né? Eles tinham ele como sendo filho de José, até porque na lei ele era filho de José. Que ele foi registrado como filho de José, certo? Agora, na dimensão espiritual, ele não é filho de José, ele era filho de José só no papel, certo? Mas no sentido espiritual, no sentido real da coisa mesmo, ele é filho de Deus, tá? Então, O anjo também preparou José para essa ação. o anjo, os anjos foram enviados para avisar a José, para preparar José, para José saber lidar com a situação. Então, irmão, tem muitas coisas, irmão. Cada ponto que a gente precisa aprender. Sim. E também chamou ele de filho de Davi, porque ele veio dessa linhagem. Isso. Por isso que ele é filho de Davi. Sim. Né? Quando alguém chamava ele de filho de
de Davi era alguém que conhecia os mandamentos, a palavra, a promessa, e estava ali adorando como Senhor, porque o filho de Davi seria o Messias, porque a profecia dizia que haveria de vir, né, um filho de Davi, né, um rebento de Jessé, que reinaria para sempre. Então, quando alguém via Jesus e chama para ele de filho de Davi, estava dizendo: ei, tu és Deus, tu és a promessa, tu és o Messias, tu és o Senhor do Senhor, tu és o Rei. Por isso que ele parava. Quando chamava ele de filho de Davi, já tinha 50% de chance, né? Então, filho de, porque ele vinha da linhagem de Davi, cumprindo as profecias acerca dele. Amém? Deu para entender? Amém. Foi? Eu vi, eu estava em uma rede social e eu vi uma mulher que ela servia a Jesus, sendo que ela servia a Jesus meio nos costumes hebraicos. Ela vivia lá em Israel e o Jesus que ela conheceu era diferente. Tipo, ela falou que a gente não podia chamar ele do nome Jesus, porque Jesus, como o senhor disse, era um nome comum naquele tempo. Sim. E era como se existisse um nome único para Jesus, um nome único do Messias. Está entendendo? E a Bíblia que a gente tem, ela diz que é uma Bíblia que foi traduzida pelos que tem traduções romanas. Tem vários. Que tem traduções romanas. O nome de Jesus não é um nome tipo que a gente deve adorar, e sim um nome comum como vários outros. E o nome para se adorar é só um, que eu não sei pronunciar agora. E é Yehoshua? Yehoshua. Isso. Aí diz que tipo esse que é o nome para ser adorado, e não o nome Jesus, porque o nome de Jesus, ela disse que é um nome banal e não um nome santo, igual esse que eu falou agora. Uma questão de transliteração ou de uma questão linguística, idiomática, que, digamos, o nome Adriana, bonito esse nome? Não. O nome Adriana é um nome bonito, Adriana, é um nome bonito. Aqui no Brasil, o nome Adriana é um nome bonito, um nome popular, Adriana. Aqui, mas Adriana, no grego, quer dizer deusa das trevas. Aí eu pergunto a você, se a mulher sair daqui e vai para a Grécia, o nome dela lá vai ser deusa das trevas? Ela vai ser uma deusa? Ela vai ser das trevas porque o nome dela é Adriana? Não. É uma questão linguística e idiomática que a gente deve saber lidar com essa situação e não ignorar. Aí, toda vez que vocês ouvirem falar alguma coisa contra o nome de Jesus, vou deixar bem claro para vocês aqui, a tudo que vai abrir agora. Se o nome de Jesus não fosse um nome digno de adoração aqui entre nós, então, por qual nome eu devo orar por endemoniado? É verdade. Por qual nome os demônios têm saído? Jesus. Por qual nome você foi liberto? Jesus. Você aceitou quem? Jesus. Tudo isso que está acontecendo aqui foi quem que fez? Jesus. O senhor vem dizer que o nome de Jesus aqui é banal lá na casa dele, aqui é santo. Aqui é santo. Ô, meu pastor, Glória. peguei um livro aí que diz que no Antigo não tinha letra nem essa, nem dele. Como é isso aí? Não, isso é normal, porque são 4 letras só o nome de Jesus Cristo, entendeu? Mas só que para que seja compreendido, é necessário se colocar algumas vogais, não é isso? É isso? Y-A-W-H Para poder a gente entender, para a gente poder pronunciar. Mas esse não é o nome original dele. Se colocou essas vogais para que a gente pudesse pronunciar, está entendendo? Mas isso não altera o poder de Deus e nem faz a gente adorar outro Deus como sendo aquelas letras ali. Porque Deus lá em cima sabe que nós, no nosso idioma, na nossa linguagem, Ele sabe que para a gente explicar, de certa forma, o nome, teria que ter um acréscimo do nosso idioma, das nossas letras, tá?
Você vê lá a letra, a primeira letra do alfabeto grego, alfa. Alfa é 4 letras. Alfa, eu sou o alfa. E o último é ômega. São 5 letras. Então, a gente, e o ômega, a última letra. Ômega é a última letra. Eu sou o alfa e o ômega. Aí lá no hebraico é Aleph. Vê quantas letras tem o nome Aleph. E é uma letra só no hebraico. Então, isso tudo é questão idiomática e linguística que a gente deve, quando alguém me falar, você escuta e no final você diz, meu amigo, olha, se eu te contar o que Jesus fez na minha vida, acabou a festa. Meu amigo, olha, Jesus me deu emprego. Olha, Jesus me libertou de um demônio que eu tinha. Olha, Jesus tem curado. Olha, Jesus tem me dado tanta coisa. Tem me dado livramento. Olha, Jesus tem feito tanta coisa lá na igreja que eu estou. Quando a gente sai da rua, se você ouvir os testemunhos que Jesus tem feito, eu já vi demônios cair pelo chão, ciscando, gritando e disparar por causa do nome de Jesus. Quantos demônios eu já botei a mão na cabeça assim e disse, em nome de Jesus, sai aqui, olha, terra para que quer. E tu vem dizer que Jesus é o nome, que é isso, rapaz? Então, pessoal, a gente foi muito longe, né? A gente começou lá na cruz e já estamos bem distantes. Mas isso fica aí para vocês entenderem. O que eu queria explicar para vocês era aquele ponto da cruz. Da cruz. A crucificação, a maneira da crucificação. Porque Jesus, o ponto foi, porque Jesus disse para Maria, eis aí teu filho, com João, e João, eis aí a tua mãe. Por que ele disse isso? Então está explicado hoje. Você gostou, deixa o teu like aí e nos ajuda no canal, tá bom? Pai Senhor para todos, que Deus abençoe.